Certo. Vamos entrar então agora para a gente caminhar aí para o final, mas um assunto que é muito importante, que é essa questão do acompanhamento familiar. O senhor já falou aqui algumas vezes, então, que está suspensa essa questão. Antes eles já tinham dito, nem existia esse acompanhamento familiar, até onde eu sei lá na VFS, era só o reagrupamento familiar. Surgiu esse lá e todo mundo falou: opa, é esse o caminho de quem vai junto com o visto para procura de trabalho, e depois. Assim, as VFS começaram a falar que não, quem vem com visto para procura de trabalho não pode trazer acompanhante nesse momento. Tem que vir, fazer conseguir a sua residência para depois trazer. Em que pé que está tudo isso? Isso foi uma loucura, assim, que acabou prejudicando muito o plano do pessoal, né? Ana, olha, eu vou tentar explicar aqui, assim, de uma forma que eu acho que vai fazer sentido. Antes de responder tudo e o que pode se fazer para quem vai entrar e tal, e antes dos redes também depois começar a falar tudo, eu vou explicar, tá? Vamos lá. Primeira coisa, se o visto de procura de trabalho, de fato, for de residência, que é assim que ele está vindo, a interpretação é essa, né? E aquele que está acompanhando esse que vai com o visto de procura de trabalho, ele tem já ali a emissão do visto, os vistos de residência estão vindo com data de agendamento para entregar ali a documentação, né, e pegar a sua residência depois de uns 30 dias. No CEF já aqui em Portugal, né? Já vem com a data ali. Aqui em Portugal também vai ter que mostrar o documento para aí sim você ter a sua autorização de residência, o seu título, né? Isso aí. E aí para acompanhar, você coloca aquele link ali e vai estar lá qual é o local, a data, a hora certinha para você ir. Exato. Tudo bem. Agora imagine o seguinte: a pessoa aplica para procura de trabalho e leva a esposa, 5 filhos. Um exemplo. Uma esposa e um filho. Dois filhos, vai. Dois. Igual eu. Já viu que em questão de valores, assim, seria já bastante, né? Já aumentaria bastante. Vamos falar de 2 filhos, que é igual eu tenho um casalzinho também. Vamos lá. Então, 2 filhos. Ok, chegou, território português, não conseguiu trabalho. Não conseguiu. Só que já estava agendado para esposa e para os filhos. Quer dizer, eles podem se tornar residente, aquele que não conseguiu, não? Então, mas o seu raciocínio não faz sentido, Rainer, porque é só também ela apresentar o contrato de trabalho do marido. Mas no começo, quando eles começaram a ponderar sobre isso, provavelmente eles não sabiam que ia ser assim. Entendeu? Sabe o que me perguntavam? Mas como é que vai ficar a questão ali de pegar o título de residência? Me perguntavam muito isso. Olha, não sei. E o meu medo é que isso demore. Um exemplo, você vai conseguir o seu trabalho, aí você vai ficar assim, em processo, como os que ficam em manifestação de interesse, em processo até abrir vaga para você pedir, como se fosse na SAPA, por exemplo, plataforma. Você vai colocar seus documentos ali até eles te chamarem. O nosso medo era esse. Mas, graças a Deus, não é isso. Você já tem um agendamento. Então quer dizer que depois do agendamento já sai na hora? Não, também não estou dizendo isso. Talvez demore também uns 30 dias. Eu não sei quanto vai demorar. Os primeiros, né? A gente vai ver isso. E, principalmente, acredito muito que o governo português vai dar preferência em conceder para esses do que para os de manifestação de interesse, que a gente está no final de 2020, o que vai atrasar muito esse processo. Eu estou até preocupado, né? Tem muitos amigos, clientes que estão na situação, a gente fica preocupado. Mas, enfim, então, assim, esse era o raciocínio. Tá? Agora, com essa alteração, a gente já sabe que já tem um agendamento para apresentar esse contrato, talvez isso mude, ou não, a gente não vai saber. Tá? Então, tendo dito isso, o raciocínio é esse. Eu dei um chute aqui na câmera, mas agora já voltou. O raciocínio era esse. Então, vamos pensar aqui agora comigo. Então, como que eu faço para entrar em Portugal se eu tenho 2 crianças pequenininhas? Eu preciso entrar em Portugal. Está acontecendo uma situação... Rainer, mas para situação de vida ou morte é asilo, é pedido de asilo, não é pedido de visto. Não, mas você não sabe o que você está falando. Você sabe como funciona o pedido de asilo? Pois é, não é tão simples assim, né? E você já tem familiares lá, e o que eu estou dizendo não é ilegal. E aqui, antes de qualquer coisa, eu não estou instigando ninguém a fazer isso. Existe essa possibilidade que a pessoa pode fazer isso. Tá? Essa decisão dela. Se ela vai passar ou não na imigração, eu também não sei. E se ela passar, né, ou se ela não passar, eu também vou dizer o que ela deve fazer, o que ela pode fazer. Se é um casal com 2 filhos,
E os filhos menores não podem aplicar para procura de trabalho e nem para de acompanhante. O que se pode fazer? Os dois pedem visto de procura de trabalho. Não é proibido fazer isso. Só que você tem que ter subsistência para um completo e subsistência completa para o outro. Cada um sua conta, cada um sua reserva, cada um, cada um. Tá? Ah, mas tá junto, eu já expliquei lá, se estiver junto, como que a gente pode fazer, né? O ideal é tudo separadinho para não ter problema. Ah, mas nós vamos dividir a despesa. O ideal é cada um fazer o seu, tá? Cada um fazer o seu. Beleza. Chegando em Portugal, né? Os seus filhos têm necessidade de visto Schengen para adentrar em Portugal? Não, eles não têm. Brasileiro, Visto Schengen. não tem. Eles são brasileiros. Alguns outros países vão pedir. Brasileiro não precisa. Não precisa. Então, o brasileiro... tudo, Ana, eu estou fazendo aqui para quem está no Brasil, né? Aqui, olha, aqui também tem de tudo, é verdade. Viu? Tem muita gente da língua portuguesa, cabo-verdiano. Isso, exato. Então, tem que olhar aí, se você não está no Brasil, dá uma olhada se você precisa do visto Schengen, que é justamente assim, para entrar até para o turismo, né? Porque para o Brasil, você compra a sua passagem, mostra seus documentos ali na imigração e você pode vir turistar aqui, né, sem precisar nenhum visto. Mas outros países são obrigatórios ter o visto aqui para entrar em Portugal como turista. Exatamente. Certo. Então, chegando lá, se o oficial olhou para você e falou, pode entrar? Ok, você vai entrar com seus filhos. Você vai ficar com seus filhos ilegais? Não. Eles estão legais por 90 dias. Chegando próximo desses 90 dias vencer, você vai fazer extensão da permanência por mais 90 dias. Vai pagar as taxas, você vai pedir a aplicação, né, com a justificativa. Você já tem, inclusive, o seu agendamento, você está procurando trabalho, às vezes até já arrumou o trabalho, que é muito comum, né, Ana? As pessoas com 2 semanas em Portugal já arrumam trabalho, né? Quem quer trabalhar, quem não escolhe, quem não escolhe tem trabalho. 2 milhões de claro aí a vaga, tem muita vaga. Tá, beleza, a pessoa então coloca isso na justificativa quando for pedir a extensão para os menores, vai explicar tudo certinho. No fim dos 120 dias dela, ainda vai faltar 60 para acabar o dos filhos. Vamos supor que demore 30 dias e ela pega a residência. Os filhos ainda têm 30 dias. Será que nesses 30 dias dá tempo de abrir vaga para pedir o reagrupamento? Entendeu? Essa é a dúvida. Se sim, você vai pedir, você vai ter autorização do CEF, talvez vai atrasar alguns dias, mas você tem toda a justificativa, você tem todos os comprovativos que você tentou fazer tudo dentro da legalidade. Inclusive, por que você adentrou sem visto de acompanhamento familiar. Eu vou explicar isso agora. Ok. Então, o oficial deixou você entrar, tudo bem. O oficial não deixou você entrar. Ele falou, você tem visto, mas os seus filhos são turistas, você vai ficar aqui. Essa criança aqui vai ficar com quem? Quem que vai voltar com eles para o Brasil? De duas, uma. Ou Aí isso serve tanto para esse caso agora, ou para o outro caso lá, que já tem residência, mas se estourar muito tempo, dos cônjuges volta com a criança, espera reagrupar, também é possível, tá? Não tem problema nenhum. Ah, mas os dois já têm residência. Você pode ficar 6 meses ininterruptos ou 8 interpolados fora de território português. Ah, mas vai ficar caro, mas você vai estar agindo dentro da legalidade, tá? Então, isso serve tanto para, se não deu tempo de reagrupar, quanto para essa segunda situação que você foi barrado lá pelo oficial de imigração. Ele te barrou, o que você vai ter em mãos? Você vai ter os e-mails que você enviou para a VFS, e-mail nominal seu, teu nome, com seu passaporte, com a data, impresso, com ata notarial, você vai no cartório, vai fazer uma ata notarial, e também com apostila diária. E você vai conversar com ele. Eu pedi, né, a autorização, perguntei como faria, e eles disseram que não é possível fazer. E eu preciso adentrar aqui pelo motivo X, Y, Z. Tá? Eu tenho direito, eu já tenho visto, eu não vou fazer nada errado. O meu planejamento é que, se estourar o tempo, a minha esposa volta, né? Ou, se der tempo de abrir vaga, eles vão reagrupar aqui. Não tem nada de errado nisso. Aí já estão falando que eu estou ensinando jeitinho brasileiro, que eu estou... Não é isso. Era o que sempre acontecia com os outros, vamos ser muito sinceros, com os outros vistos em que
eu vim como estudante, eu trouxe minha família, e a minha família fez o reagrupamento aqui. Não fez, eu não me distanciei da minha filha de 2 anos, deixei ela no Brasil, vim estudar e aguardei a minha autorização de residência para trazer ela. Não, nós fizemos exatamente isso. Nós entramos os três e eu estava com o meu visto para estudo. E aqui eles fizeram reagrupamento. É esse caminho que o senhor está falando que é possível. Exato. Tem Mas assim, a Ana, condição que pode. mas sabe qual que é o problema? Que se a gente falar só assim, eles vão falar, tá, mas provavelmente os familiares vão ficar um tempo ilegal, porque até abrir vaga para o reagrupamento. Então, assim, eu como advogado, de fato, eu não posso orientar que uma pessoa, ela usufrua de um erro no sistema para ficar ilegal, depois paga uma coima porque passou um pouquinho e reagrupa, porque é isso que acontece na prática. Sempre foi assim. Mas agora existe esse risco, né? Então, assim, eu tenho que orientar da forma completa, mas cada um faz da forma como faz, e eu tenho que explicar quais são as consequências. As consequências de extrapolar um tempo de permanência sem voltar para Portugal é, de fato, ter que pagar uma coima, uma multa, porque você passou desse tempo. Às vezes nem vai se cobrar, porque já sabia. Você falou exatamente, já era uma praxe administrativa, né? Os oficiais já olhavam. Eles não foram cobrados multa, até porque o reagrupamento também era isso, estava demorando, como hoje continua demorando muito. Hoje eu tenho visto pessoas que chegam aqui com visto de estudante com agendamento para junho, ou seja, a família só vai reagrupar lá para o final do ano que vem. É assim, é claro, eles vão ficar tentando ali adiantar, mas não tem, né, não tem nenhuma previsão de que isso possa acontecer. Então, é saber que existem todos os riscos, então é entender que a orientação que eles estão dando é vir primeiro a pessoa que vem com visto para procura de trabalho, e depois, quando tiver autorização de residência, traz a família para reagrupar, faz o reagrupamento, né? O visto de reagrupamento de quem está no Brasil, né? E aí sim vem todo mundo autorizado a entrar. Isso. A orientação é essa. Só que essa orientação, ela é a seguinte, quer dizer, tudo bem, você vai fazer isso. Você vai deixar a sua criança de 2 anos com quem? Não tem como. Você entendeu qual que é o raciocínio? Eu não estou querendo assim, eu vou desafiar eles. Não, eu estou cumprindo a legislação. Eu digo mais, eu não estou cumprindo uma legislação infra, eu estou cumprindo a Constituição, né, da República Portuguesa. Porque a família, ela é um bem inviolável, uma instituição inviolável. Cara, ninguém quer separar. Eu até comentei, é muito interessante, eu não sei se vocês vão ter curiosidade, talvez depois a gente pode até colocar o link, Ana. Eu até prometi isso lá no canal, nem coloquei, que tem que procurar. No dia que foi julgada, que foi votada a lei. Eu ia falar isso. Então, aí o pessoal que estava a favor, né, o posicionamento político, a massa política que estava a favor e a que estava contra. E a que estava a favor bateu nisso. Nós somos a favor da família, a gente não quer separar a família. Não pode separar a família, eles deixaram isso muito claro, então foi um banho de água fria essa questão de que, olha, não, o acompanhamento familiar não vai existir. Como assim? Foi falado desde o início isso, foi batido muito nessa tecla. A gente trouxe aqui, a sessão toda do parlamento tem aqui na íntegra, a gente deixou. Legal. Então, assim, justamente para ver isso, como é que é o posicionamento aí de cada partido, o que eles acham, como é que funciona, quem está a favor, quem está contra. Então, eu acho que é muito importante a gente também ter essa consciência. E é isso, né? Realmente foi falado o tempo inteiro, então, cadê essa situação? Saber, então, assim, olhar para o seu planejamento e falar, olha, tá vindo primeiro, vem e a família vai ficar lá, vou tentar, não tenho dinheiro também para trazer todo mundo, então vou tentar, vou fazer, porque, olha, se só tem os 3 meses, que é o exigido, eu vou te dizer, para uma família chegar aqui é muito, muito complicado, com 3 meses de salário mínimo, né, como é o exigido para o visto. Então, assim, esse era o outro detalhe que eu ia chegar. Então, assim, tudo bem, as crianças estariam entrando, quem for por esse lado, mais uma vez, eu não estou instigando ninguém a fazer isso, mas se alguém está pensando em fazer isso, né, por conta dessa situação toda que nós explicamos aqui, é bom, então, que ele tenha um valor suficiente ao que 30% de cada um dos filhos, que aí ele consegue ponderar, melhor. Que é o que é exigido lá nos meios de subsistência, para os outros vistos e tudo mais. E se isso de fato for barrado e for para a famosa salinha, né, a salinha do terror, se for barrado e for para a salinha, você pede, então, um advogado e mostra todos os documentos, tá? Mas, gente, isso aqui é uma situação, mais uma vez, de vida ou morte.
Eu não estou orientando, pelo contrário, eu penso como a Ana. Olha, ir para um país, todo mundo junto, você tem que estar nadando a grana, é muita coisa. Ó, Muita escola grana. que você vai ter. Que hora que você vai correr atrás das escolas? Principalmente se Exato. os dois estiverem trabalhando. E a vacinação que tem que estar em dia, e não sei o quê. Aqui não tem NIFINIS ainda, PPPH arruma aquela confusão danada. Não tem Ó, vaga aqui. já aproveito Cadinho de para colocar freguesia. aqui que tem os haters que sempre falam aqui que eu só falo as maravilhas de Portugal, e isso não é verdade mesmo, porque eu falo muito da realidade aqui, e uma delas é que a minha filha tem 2 anos, está aqui, ó, no quarto do lado, porque não tem vaga na creche aqui, em nenhuma creche aqui. Eu estou há 1 ano, então nenhuma cidade ao redor. Então imagina se eu tiver. É porque nós dois, eu e meu marido, trabalhamos dentro de casa, com o escritório dentro de casa, no Brasil. Então, é uma situação que, se os dois tivessem que trabalhar na rua, como é que faria com uma criança de 2 anos sem vaga na creche? Né? E não tem, creche particular, não tem, não existe. Então, pontuar tudo isso, botar aí no planejamento. Às vezes faz mais sentido vir um primeiro, ficar distante da família para tentar ver se é isso, ver se o salário que vai ganhar vai comportar, porque a gente sabe que os salários daqui são baixos mesmo. Então, com um salário e meio, 2 salários, você consegue sustentar a família? Olhar tudo isso, né? É um planejamento muito, muito importante para você fazer assim, né? No escuro e não, vamos lá, vamos ver o que tem. Senão, daqui a pouco tá batendo lá no consulado também, que nem é no consulado, tem que ter, mas tá lá pedindo a passagem de volta para o consulado, né? Eu já trouxe também vídeo aqui no canal falando quais lugares onde pode pedir ajuda e não é no consulado. Então, são situações muito complicadas e às vezes a gente tem que dar um choquinho de realidade também, porque a gente recebe hater aqui, se eu falar A, eu vou receber hater de B, se eu falar B, eu vou receber hater de A. Mas é bom que todo mundo esteja realmente consciente de um plano que está fazendo de mudança de vida, né? Então, não dá para fazer de forma irresponsável isso. Gostou desse corte? O link do vídeo completo está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Para esse assunto sobre visto para Portugal, você precisa de uma orientação de um profissional habilitado. Curta, compartilhe esse vídeo nos seus grupos e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo. Eu te vejo na próxima. Tchau!